Seja muito bem-vindo a uma série de vídeos sobre produção de conteúdo. Então, a partir de hoje, eu começo uma série de episódios sobre produção de conteúdo durante a graduação, sobre como construir sua autoridade dentro das redes sociais, como construir engajamento, a diferença entre conteúdo que vende e conteúdo que engaja, como fazer seus primeiros dinheiros com redes sociais, mesmo com poucos seguidores. E a gente vai conversar tudo isso de um jeito bem estruturado. Eu trouxe vários tópicos aqui que eu quero conversar com vocês. E o primeiro deles é: eu sei que você gasta muito tempo produzindo conteúdo, elaborando um conteúdo super bem produzido, e aí quando você posta, você tem pouco engajamento, você perde tempo produzindo aquele conteúdo, para de ver sentido nisso e começa a abrir mão disso. E aí tem uma frase muito legal que eu gosto de pensar sobre isso, que é: se você tivesse um produto que tem 10 vezes mais resultado do que você tem hoje, você provavelmente se esforçaria 10 vezes mais. Só que o paradoxo dessa frase é que, se você se esforçasse 10 vezes mais, você muito provavelmente conseguiria construir esse conteúdo com 10 vezes mais resultado do que você tem hoje. Então a gente vai começar do zero. Esse é o episódio 0 de uma série de conteúdos sobre produção de conteúdo. Então a primeira coisa é: como você vai começar a postar? Primeiro, é muito importante você entender em que estágio da produção de conteúdo você tá. Você já postou conteúdo alguma vez na vida e parou de postar porque não estava engajando? Você nunca postou conteúdo na vida, morre de vergonha e não sabe nem por onde começar, nem como gravar seu primeiro conteúdo, sobre o que ele vai ser, como que você vai criar conexão com o público, como que você vai aparecer do nada? Ou você é uma pessoa que já posta conteúdo e tá travado em um determinado número de seguidores, ou você não consegue ter suas próprias ideias, tá tendo que entrar no Instagram de outro nutricionista pra ver e captar novas ideias. Então hoje é o episódio número 0, pra você começar do começo. Estabeleceu em que estágio você tá? Você vai determinar o nicho com quem você quer falar. Com quem é o meu público? Quem que vai estar ouvindo de mim? E para isso é legal você criar uma pessoa que te escuta. Do que essa pessoa gosta? Com o que ela se interessa? Ela gosta de vídeos mais curtos? Ela gosta de vídeos mais longos? Ela já sabe um pouco sobre nutrição, então eu posso trazer um conteúdo um pouco mais técnico? Ou ela é uma pessoa que não sabe nada? Ela não sabe nem o que é carboidrato, nem o que é proteína. Eu quero conversar com um público muito leigo. E isso é legal até para determinar com quem que você está conversando. Se você optar por uma linguagem mais técnica, talvez você converse mais com profissionais da área da saúde, que saibam sobre o que você está falando, e talvez você atraia mais nutricionista. E aí você vai produzir mais conteúdo para mais nutricionista. Eu gosto de conversar com nutricionistas, então eu faço conteúdos mais densos e conteúdos mais longos. Então eu atinjo mais profissionais da área da saúde que estão buscando aprender mais sobre nutrição no seu tempo livre. Agora, você quer captar clientes, você está no último ano da graduação e quer que as pessoas aprendam a base da base para já chegar no seu consultório com um conhecimento mínimo sobre nutrição e para que ela te enxergue como a autoridade que ensinou isso para ela. Então você pode ensinar o que é proteína, o que é carboidrato, antes de começar os seus conteúdos. E aí você vai determinar com quem que você está falando, e a partir desse público que você determinou, você vai adequar a sua linguagem. E de acordo com essa linguagem adequada, você vai se manter nesse ritmo para atrair e para determinar o seu tipo de conteúdo. Vai ser um conteúdo que engaja mais? Então eu preciso estar mais atento nas trends, mais atento nas coisas que estão acontecendo no momento. Vai ser um conteúdo que capta clientes? Então eu preciso passar autoridade, eu preciso passar meu valor. Vai ser um conteúdo para eu ser uma nutricionista hospitalar no futuro e ser respeitada pela classe médica? Então eu preciso transmitir essa autoridade, que eu sei do que eu tô falando. Talvez falar sobre dieta integral, dieta parenteral. Eu preciso saber que tipo de conteúdo que eu preciso produzir para conversar com o nicho de pessoas que eu determinei que vai ser o meu nicho principal. E aí, com base nisso, eu também vou estabelecer o meu terceiro pilar, que é a minha motivação pessoal. Por que eu vou fazer isso? Se eu vou ser nutricionista hospitalar, muito provavelmente eu quero conquistar a atenção dos médicos. Eu quero chegar lá e eu já quero ser respeitada pela equipe multiprofissional que está ali naquele ambiente. Eu já quero chegar naquele espaço já tendo conquistado a confiança das pessoas que trabalham ali. Então eu preciso ter uma linguagem técnica, refinada, rebuscada e direcionada para atingir exatamente esse público. E isso é até legal para você pensar num possível tráfego pago, num possível alcance que esse conteúdo vai ter. Se esse conteúdo explodir, a gente sempre trabalha com a ideia da possibilidade de um conteúdo viral.
Se esse conteúdo explodir, com quem esse conteúdo conversa? O meu conteúdo viral, ele precisa conversar com o meu conteúdo principal. Por isso, a gente precisa trabalhar no formato de funil. A gente tem conteúdos de topo de funil, conteúdos de meio de funil e conteúdos de bico de funil, o finalzinho. O conteúdo de topo de funil, ele precisa ser o mais abrangente. Então aí entra trend, entra conteúdo viral, entra conteúdos mais curtos, conteúdos mais rápidos, que estão mais inclusos dentro das tendências do momento. Então esses conteúdos que eu vou produzir para um público maior, ele precisa conversar com o público que eu quero que se torne o meu público menor. O público menor é o público que vai comprar de você. Seja comprar alguma indicação que você fez, seja comprar algum produto seu que em algum futuro próximo você vai querer produzir, seja um e-book, seja um curso, seja uma consulta depois que você formar. Então você precisa trazer um público grande que consuma o seu objetivo principal. Então, o topo de funil é o público geral, são as pessoas que vão chegar através de conteúdos mais genéricos, mais abrangentes, que conversem com mais pessoas e principalmente que gere identificação. Os conteúdos de funil, eles precisam fazer com que as pessoas republiquem ou republiquem no feed mesmo, ou repostem nos stories ou encaminhe para algum amigo. Então, esse conteúdo de topo de funil precisa provar para aquela pessoa que ela se identifica com você. Então, a gente pode pensar em alguns criadores bem conhecidos, como o Láctea, como a Lara Santana, que imita o Cadu, que são conteúdos que conversam com a realidade. Os conteúdos do Láctea, além de te fazerem rir, eles te geram identificação. Você se identifica com as situações do cotidiano que ele está trazendo ali de forma cômica. A Lara Santana também, ela te traz conteúdos que você se identifica, que ela traz um personagem que você conhece, seja uma adolescente mimada, seja um homem hétero, que tem aquele estereótipo de machão. Então ela traz uma realidade do cotidiano que você já conhece, que você já teve contato. E esse tipo de identificação faz você encaminhar para uma amiga, mostrando para ela, nossa, você lembra daquele cara? Ou, ai, olha aquilo que aconteceu no sábado. E isso vai aumentando o público que consome esse seu conteúdo que você produziu. E quanto mais pessoas esse conteúdo atinge, mais pessoas ele consegue atingir. Então, ele mesmo vai se autopromover ali no meio das pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo. Agora, partindo para o meio do funil, o meio do funil é onde você transmite autoridade e mostra para essas pessoas que você sabe sobre o que você está falando e não só sabe sobre o que está falando, mas também sabe falar para ela o que fazer. Então, se você é nutricionista, você vai ensinar para ela como o nosso corpo funciona, como a gente emagrece, como o nosso corpo ganha massa muscular, por que você precisa praticar atividade física. E aqui já podem ser conteúdos um pouco mais, de fato, conteudistas. Conteúdos mais profundos, conteúdos mais que demonstram mais conhecimento. Eles não são mais conteúdos rasos, eles não se adequam mais em trend, eles vão ter um engajamento um pouco menor, eles vão atingir um público um pouco mais nichado, que são as pessoas que confiam o suficiente em você para te ouvir falando provavelmente por mais de 1 minuto, que é o ideal. Se essa pessoa, ela te aguenta falando por mais de 1 minuto, ela muito provavelmente confia muito mais naquilo que você tá falando e você ganha um espaço na vida dela maior do que aquele conteúdo que ela viu e simplesmente scrollou. Por quê? Isso é legal da gente pensar até na nossa própria realidade. Quantos conteúdos que você lembra de imediato que você assistiu ontem? Tenta lembrar de pelo menos 3, mas assim, rápido, sem pensar muito. 3 conteúdos que foram relevantes que você assistiu ontem. Rápido, você não vai lembrar de nada. Mas agora, se você se esforçar para lembrar, talvez você lembre de conteúdos mais longos que tiveram um impacto um pouco maior na sua vida. E aí você muito provavelmente lembra onde essa pessoa estava, que roupa ela estava vestindo, sobre o que ela estava falando e talvez você se lembre até mesmo do rosto dela. Então isso é importante porque mesmo que a pessoa não decore o seu nome, mesmo que a pessoa não saiba exatamente o seu arroba, ainda assim, se você aparecer de novo no feed, ela vai associar que o conteúdo que você trouxe da última vez que ela te assistiu foi um conteúdo de fato relevante. Então, esse é o tipo de conteúdo que você vai produzir para o meio de funil. E todos os estágios desse conteúdo são importantes. É importante você construir público com os conteúdos de topo de funil,
Porque, querendo ou não, inevitavelmente, construir público gera autoridade para as outras pessoas que estão chegando verem. Olha, ela tem lá 10 mil pessoas que confiam nela, então beleza, eu tenho aqui um respaldo de outras pessoas que conhecem o trabalho dela que resolveram ficar. Então, talvez ela tenha algo de bom para falar. A gente sabe que isso não é obrigatoriamente uma verdade. Não necessariamente uma pessoa com muitos seguidores sabe do que tá falando. Mas se você sabe do que tá falando, você precisa surfar na onda de como as coisas funcionam. Ai, mas eu sei que não é seguidor que determina o meu conhecimento. Eu sei que você sabe, mas às vezes as pessoas que não sabem disso invalidam o seu conhecimento, seja pela falta de engajamento ou pela falta de números que você poderia ter se você tivesse estratégia. Então, apesar de parecer fútil ter um topo de funil, ele é importante para captar as primeiras pessoas que vão estar ali dispostas a ouvir o que você tem para falar para o seu meio de funil. E a pessoa que chega no seu fim de funil, ela chega pelo topo. Então, você capta pelo topo, fideliza pelo meio e vende para o fim do funil. Então, agora vamos falar com o fim do funil. No fim do funil, você vai vender, você vai demonstrar autoridade e você vai ter algum bônus para essas pessoas que estão ali. Seja um close friends, que essas pessoas mais específicas, seja um grupo no WhatsApp. E nesse momento já entra até algumas formas de monetização. Você pode criar um grupo no WhatsApp onde você vai estar presente todos os dias por R$ 9,90. Ai, mas eu não posso vender nada. O seu estilo de vida para pessoas que não têm hábitos saudáveis como o seu já é um conteúdo a ser vendido. A pessoa estaria disposta a pagar R$ 9,90, que é um valor ínfimo, para estar num grupo com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que ela. Então você reúne aí um grupo de 50 pessoas, você já tem uma grana bem legal, você pode fazer isso por recorrência, você pode fazer isso como uma vez única e fazer esse grupo para sempre durante o seu tempo, que quando você se formar, você vai ter um público de pessoas que confia no seu trabalho, que sabe que você tem hábitos coerentes com o que você prega e que estão dispostas a aprender mais com você e, de fato, comprar do seu serviço. Então, o fim do funil são, de fato, as pessoas que estão dispostas a pagar o seu preço. Inicialmente, o seu preço talvez ele valha menos do que você gostaria, porque você vai estar em processo de construção. Conforme essa pessoa te conhece, você fideliza ela, ela te indica para outras pessoas, você cria valor para a vida dela, ela se identifica com você, você gera desejo com o produto que você tem e, consequentemente, você fideliza um grupo de pessoas que confia no seu trabalho. Antes de qualquer coisa nas redes sociais, a gente precisa saber o que estamos fazendo. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um conteúdo de qualidade, eu tenho uma boa formação, eu tenho o conhecimento que eu sei que vai agregar na vida de outras pessoas, eu posso vender isso honestamente, de forma honesta. Mas isso a gente vai deixar para um outro episódio que a gente vai falar só sobre como ganhar os primeiros reais em redes sociais, como fazer a minha primeira monetização com o que eu já tenho. Outra coisa importantíssimo para nossa produção de conteúdo em rede social. Ninguém quer saber quem que você é. Eu até escrevi uma coisa aqui que é muito legal. Quem te segue já te conhece. E quem não te conhece não se importa com quem você é. A pessoa, ela quer saber o que você tem de útil para agregar na vida dela. Então, esquece o tipo de conteúdo que começa: oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara. Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, que muitas pessoas vieram me perguntar se eu tinha um posicionamento. E assim, eu achei a minha responsabilidade como profissional da área da saúde abranger esse tópico aqui com vocês. Esquece. É só você pensar em você mesmo. Quantas vezes na sua vida você assistiu esse tipo de conteúdo? Apareceu, a pessoa ficou mais de 2 segundos falando sobre quem ela é, sobre a vida dela, a formação dela. Não interessa, a gente pula o vídeo. E não é por maldade, não é por nada. Infelizmente ou felizmente, ou simplesmente a forma como elas são a gente passa mais tempo do que deveria no celular e a nossa principal motivação dentro do celular é a busca por entretenimento. Então, se a gente vê um conteúdo que foge completamente daquele vício dopaminérgico, de um conteúdo que tem diversas coisas acontecendo, que engaja, que tem uma pessoa falando com diversos tipos de entonação, que realmente me prende naquele conteúdo, a gente não assiste, a gente não consome, a gente pula pro próximo vídeo. Então, o que você vai fazer? O seu conteúdo, ele começa pela parte principal. Se você parar pra pensar nos conteúdos que você consome, eles sempre começam, seja pelo tombo de uma pessoa, que é a parte mais engraçada que às vezes aconteceu em 1 segundo do vídeo, que nem era
o tema do vídeo, mas ela começa pela parte mais legal do seu vídeo. Então, sempre o começo do seu vídeo, ele tem que chamar a atenção de quem você quer conversar. Com quem que você quer conversar? Quem que vai ser o seu nicho? Vai ser estudante de nutrição? Vai ser nutricionista? Vão ser pessoas com obesidade? Vão ser pessoas que querem emagrecer? Pessoas que estão no esporte, que querem ter performance? O começo do seu vídeo precisa falar com essas pessoas e não importa quem você é, não importa se você é o Zé fulaninho de tal que tem 1 milhão de pós-graduação. A pessoa quer saber o que você tem pra falar pra ela. O que você tem pra falar pra ela é interessante? Ela fica. Não é? Ela sai. Se você começar se apresentando, falando sobre quem você é, isso não é interessante pra ela. Ela não se importa com quem você é. A real é que a gente também não se importa com quem os outros são. Então é muito mais importante você primeiro passar a informação e em algum momento, seja no meio do vídeo, seja no final, você passar pra aquela pessoa, eu sou a Lara, eu faço nutrição na USP e aqui eu produzo conteúdo sobre nutrição de qualidade e emagrecimento. Pronto, a pessoa consumiu o meu conteúdo, viu que eu sei o que eu tô falando pra ela, depois ela descobriu quem eu sou e aí eu chamei ela pro meu perfil, caso ela queira conhecer mais, caso ela queira aprender mais sobre o conteúdo que ela acabou de ver. Então isso é muito importante. Então, pra gente recapitular tudo que a gente viu hoje. Primeira coisa, você vai começar o seu conteúdo do zero? Você precisa estabelecer nicho, tipo de conteúdo e motivação pessoal. E para isso, você vai fazer como se você estivesse falando com uma única pessoa. E você escreve num papel. Quem é a pessoa que eu tô conversando? Que tipo de conteúdo ela consome? O que eu quero que ela seja minha depois? Tudo isso você estabelece e depois todos os conteúdos que você fizer, esse conteúdo precisa estar conversando exatamente com essa pessoa que você falou que você ia conversar. Todos eles precisam estar alinhados com essa pessoa que você criou para te ouvir. Além disso, na hora de produzir conteúdo, o engajamento, apesar de parecer uma futilidade, importa até para nossa própria motivação pessoal. Por ser um tipo de trabalho que demanda tempo, energia e que no início não tem remuneração, a gente precisa de algum tipo de motivação. E essa motivação pode ser o engajamento. Então, se mostre útil para as pessoas, que ela vai te mostrar que ela considera o seu conteúdo através de engajamento e através de validação do seu trabalho. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, me acompanha aqui no podcast que a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos episódios e fica por aí e não perde para você começar a produzir seus conteúdos com qualidade.